Olá, gente, nós estamos aqui junto com a TV Jornal Maceió Oficial, né? O meu nome é Mário Pacheco, eu sou psicólogo, tenho especialização em psicanálise e também em dependência química. E nós vamos estar conversando com vocês hoje um pouco sobre a saúde mental. O que é saúde mental, né? Nós estamos no mês onde estão todos muito preocupados com a saúde mental. Na verdade, a saúde mental, ela vem sendo a grande preocupação desse século, né? A gente vê aí na mídia, nas redes sociais, a questão de a depressão está sendo a grande doença do século, o grande problema do século, né? A depressão, a ansiedade, as neuroses em geral, né? Então, falando sobre saúde mental, que é realmente uma problemática atualmente, uma problemática muito grande, né? Eu vou tentar falar um pouco aqui para vocês sobre as neuroses, que a gente chama de neuroticismo, tá? E um pouquinho também sobre a dependência química, que ela começa lá nessa neurose, né? Então, o que é o neuroticismo, que é uma doença bem contemporânea, o sujeito neurótico, o sujeito que pensa, tem muitos pensamentos, não consegue dormir por causa desses pensamentos, acelera os batimentos cardíacos, ele consegue trabalhar, consegue estudar, consegue pagar suas contas, mas vira e mexe, ele está preso naquele assunto, ele está preso naquele problema, né? E pode estar acontecendo milhões de coisas boas, mas o que realmente preocupa ele é aquele problema, ele não sai daquele problema, então ele entra para uma forma de ser neurótica, né? Que a gente chama de neuroticismo, porque ele está exatamente muito preocupado com um problema, ou dois ou três, mas de uma forma exagerada. Daí o que vai acontecer com esse sujeito? Ou ele vai procurar um psiquiatra, ou ele vai procurar um psicólogo, ou ele vai procurar os dois. Tá. Daí, muito provavelmente, ele vai começar a tomar alguma medicação, porque vão chegar à conclusão que ele tem algum tipo de transtorno. Por quê? O início da depressão é o neurótico, é o neuroticismo, é a neurose. O início da ansiedade também. O início de todos os transtornos, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar, enfim, tudo começa com a neurose, que é exatamente aqueles pensamentos obsessivos, exagerados, que a pessoa não consegue lidar com a realidade da vida, mas também não sai dali daquele sentimento o tempo todo, né? Então, às vezes ela vai para o psiquiatra e começa a se medicar. A partir do momento que ela começa a se medicar, né, pode ajudar a melhorar, muitas vezes melhora, ajuda a melhorar sim, mas como também pode desencadear um problema maior, que aí já chegaria nas dependências química, por exemplo, né? Então, o que anda acontecendo muito na contemporaneidade da vida é exatamente isso, sabe? Por quê? Porque assim, todos nós nascemos humanos, né? E o nosso destino aqui é ser humano, não é só humano, é ser humano. Então, o que é ser? O que é ser criança? O que é ser adolescente? O que é ser mãe? O que é ser pai? É tudo isso que eu quero ser. E eu vivo lutando para ser isso. E isso é um movimento neurótico. Porque não é um movimento psicótico. É neurótico. Porque é difícil você conseguir ser essas coisas. Só que hoje em dia, a mídia, as interferências do meio, do ambiente, a pressão da sociedade, torna muito difícil você conseguir ser essas coisas. E a sociedade em si, principalmente a mídia, diz assim, não, mas você não precisa ser nada não, você tem que ter. Então assim, eu não sou rico, mas eu tenho um carro. Eu não sou pai, mas eu tenho um filho. Eu não sou mãe,
mas eu tenho um filho. Eu não sou um marido, mas eu tenho uma mulher. Então, é muito diferente de ser alguma coisa. Você tem tudo, mas você não é nada. Então, existe uma grande diferença entre ser e ter. A nossa sociedade atual vive o ter, né? Porque ser é muito difícil. Só que a gente tem que ser humano e não ter humano, é ser humano. É por isso que vem as neuroses todas e as dependências todas. Começa tudo daí. Só que tem uma coisa pior ainda. Como é difícil ser e muito mais difícil ter, vive parecendo que tem. Aí complica a situação, né? Então, assim, hoje em dia, 80% ou mais de 80% das pessoas vivem sobre esse aspecto, né? Vive dessa forma, parecendo que tem. E essas pessoas sofrem muito, sofrem muito. Aí tem essa dificuldade toda para lidar com a sua realidade, a dificuldade toda para poder conseguir fazer o que precisa, realizar os seus sonhos, tal. Daí o que essas pessoas fazem? Essas pessoas acabam conhecendo as medicações e acabam exagerando, às vezes acaba conhecendo as drogas, e quando eu falo em droga, eu estou falando também em álcool, né? Estou falando também, principalmente em álcool, estou falando também em maconha, que está aí muito essa história de libera ou não libera, né? E que é uma coisa muito perigosa, né? Numa próxima oportunidade a gente pode falar um pouco mais sobre essas coisas, sobre a propriedade de cada droga, o que isso traz, o que acarreta de ruim para o ser humano, né? Eu sei que é muito difícil lidar com a realidade da vida, né? Sem estar dentro de uma situação dependente ou neurótica. Quando o sujeito entra para uma dependência, principalmente a dependência química, né? Aí a coisa se torna bem mais perigosa ainda, porque aí ele não tem mais motivação para nada. Se antes ele não tinha motivação porque ele era neurótico, porque ele tinha um pensamento acelerado sobre as coisas e não conseguia resolver determinadas coisas, hoje em dia que ele está na droga e não consegue resolver mais nada, né? Ele só tem motivação para usar as drogas. Então, voltando ao tema inicial, essa é a maior preocupação da saúde mental hoje em dia no mundo. Por quê? Porque as pessoas não conseguem resolver os seus problemas, porque as pessoas estão dependendo de medicação, porque as pessoas estão se escondendo atrás do uso de substâncias psicoativas para poder se anestesiar e aguentar passar mais um dia, né? Nós temos vários exemplos aí, dos mais pobres aos mais ricos, né? Por exemplo, a quantidade de gente que está usando crack, a quantidade de alcoolistas que existem, a maioria deles não conseguem lidar com a vida, não tem emprego, tem uma família bastante desorganizada, digamos assim, né? Eu não gosto de usar o termo família desestruturada, porque na verdade existem novas estruturas familiares. Família hoje em dia não é mais como era antigamente, ela é diferente. Bem diferente. Antigamente era um pai, uma mãe e os filhos. Hoje em dia não. Hoje em dia o pai primeiro casou, depois casou novamente, a mãe também, aí um é... Isso são novas estruturas familiares. O que ela é desorganizada. Você precisa ter uma ideia do que é a família para poder fazer essa família funcionar. Só isso. Cada um tem que fazer seu papel. Se tem um pai fazendo papel de pai, a mãe fazendo papel de mãe e o filho fazendo papel de filho, ela é família. Não importa filho de quem, pai de quem, mãe de quem, não importa. Então o que acontece? A gente vê, por exemplo, isso e vê, por exemplo, grandes artistas, grandes nomes, grandes políticos, grandes pessoas morrendo também de overdose. Por quê? Porque não conseguem lidar com seus problemas e também morrem de overdose do mesmo jeito. E era isso que eu trago para vocês hoje a respeito da saúde mental. Vamos cuidar da nossa cabeça, tá? Não tem necessidade de você tomar muita medicação, de você se esconder atrás de droga. Tem necessidade de você se conhecer, se aceitar, gostar de você e se esforçar dentro das possibilidades para conseguir coisas boas para você.
tá? Essa história de meus sonhos, tá? Tudo bem, todo mundo tem sonho, tá? Mas uma coisa é você sonhar, outra coisa é você levantar da cama e correr atrás do seu sonho, entendeu? Então não adianta ficar sentadinho ali na tua cadeirinha só sonhando, sonhando, sonhando. Esse movimento de ficar só sonhando, ele é muito psicótico, né? Tipo, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Isso não resolve nada. Isso é mente doente, não é saúde mental. Saúde mental é você fazer o que é necessário para você conseguir o que você gostaria de conseguir. Então, é devagar que faz isso? É muito devagar. Às vezes é uma vida inteira. Mas essa é a vida. Se a vida for essa, é essa. Tá certo? Muito obrigado.